Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma família composta por 5 pessoas, o pai, a mãe e 3 filhos. Em restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. De quantas formas diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa? Antes da resolução, eu quero aqui fazer alguns apontamentos a respeito da natureza dessa questão, do que essa questão está perguntando. Ele está perguntando as formas diferentes dessas pessoas que elas podem se sentar em torno da mesa. Então ele está perguntando sobre as maneiras como as pessoas podem se sentar umas em relação às outras. Então eu quero te mostrar aqui, ó, duas situações. Eu vou colocar aqui, ó, a mesa numa situação e aqui de novo a mesa em outra situação. Na primeira situação eu vou colocar as pessoas aqui, ó, por exemplo, ó, André, Bianca, Carlos, Denilson e Elaine. Na outra mesa, os lugares, ó, essa posição, esta, olha só, as poltronas, né, as cadeiras nas mesmas posições. Aí eu vou colocar o André aqui, a Bianca, o Carlos, o Denilson e a Elaine. Nota que eu vou considerar que essas duas situações, elas estão se equivalendo, aqui existe uma espécie de igualdade nessas duas posições. Por quê? Porque pensa, a pessoa A, por exemplo, aqui, ó, André, está olhando para a mesa, olhando para o centro da mesa. Então, à sua direita, aqui, ó, no seu lado direito, eu tenho a Elaine. E no seu lado esquerdo, eu tenho a Bianca. Nessa outra posição aqui, o que eu tenho? De novo, a Elaine no seu lado direito e a Bianca no seu lado esquerdo. Então, nota, continua a pessoa A sentada entre essas mesmas duas pessoas, inclusive na esquerda e na direita as mesmas pessoas. Então eu vou dizer que essas duas situações são iguais. Então é isso que eu vou calcular. Eu vou calcular só as formas diferentes das pessoas embaralharem-se entre si. Eu vou desconsiderar as posições das poltronas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o André nessa poltrona. Vamos supor que aqui eu tenho uma janela. Então o André aqui estaria de frente para a janela. E agora aqui eu já não tenho mais o André de frente para a janela. Quem está de frente para a janela é a Elaine. Mas não é isso que importa. Para mim não vai importar as posições das pessoas em relação à mesa, e sim as posições das pessoas em relação a elas mesmas. Então, por exemplo, aqui, para deixar isso bem construído, eu vou colocar aqui uma terceira situação, a mesa novamente, com os lugares aqui pré-definidos, ó, das poltronas, né, das cadeiras. E aí eu vou colocar, por exemplo, ainda aqui, ó, o André, vou colocar aqui a Bianca, vou colocar aqui o Carlos, vou colocar aqui agora a Elaine e vou colocar o Denilson. Nota que essas duas pessoas, ó, trocaram de posição entre si, assim como o André também, né? O André tinha na sua direita aqui antes a Elaine e agora está tendo o Denilson. Então, entre si, as pessoas trocaram de lugar. E aí sim, para essa situação aqui, ó, eu tenho uma situação diferente. Tá? Então, isso só para clarear o cálculo, o que eu vou fazer. Se eu quisesse fazer o cálculo das pessoas em relação aos lugares fixos da mesa, em relação às poltronas, às cadeiras, seria permutação de 5, seria P de 5. Embaralhamento de 5 elementos, 5 fatorial, isso dá 120. Que aí necessariamente as pessoas poderiam estar sentadas assim, uma mesa redonda, ou poderiam estar sentadas, por exemplo, num banco também. Não importa se elas estão numa mesa ou se elas estão numa linha, né, num banco, enfim. Mas nesse caso, eu tenho a troca de posições, eu quero saber as trocas de posições das pessoas entre si. Então, como que se dá isso? Bom, eu vou usar a expressão P de N igual N menos 1 fatorial.
Então, quando eu tenho elementos que estão em volta de alguma coisa, estão num circuito fechado, numa mesa redonda, pode ser uma mesa quadrada também, uma mesa triangular, enfim. Quando eu tenho um circuito fechado, em que eu não sei quem é a primeira pessoa, não sei quem é a última, não existe a definição da primeira e da última, porque estão formando uma volta, o número de formas dessas pessoas ficarem entre si é dado pelo número de elementos menos 1 fatorial. Então, se eu tenho 5 pessoas aqui, então o fatorial será dado por 5 menos 1, 4. Então, esse P de 5, vou botar assim, ó, permutação circular de 5 pessoas, resulta em 4 fatorial. E 4 fatorial é 24, já que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, 24. Então, quando os elementos estão em volta de alguma coisa, formando uma volta, um circuito fechado, o número de permutações entre si desses elementos é dado pelo fatorial de um elemento a menos. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Meu forte abraço, solicito a gentileza da tua inscrição, do teu comentário, do teu gostei, e aí a gente se encontra na próxima resolução.